TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque a dois projetos voltados para a sustentabilidade e a educação. Após 5 anos sem disputa em Petrópolis, a cidade voltará a ter o Campeonato Municipal de Futebol Sub-20 e os jogos já começaram. Nesta segunda-feira, o Banco de Sangue Santa Teresa está aberto aos doadores. A unidade pede auxílio para a população para aumentar os estoques. O Balcão de Empregos de Petrópolis disponibiliza 101 vagas nesta semana. Nosso repórter Eric Portela traz ao vivo as vagas oferecidas. E apesar do feriado do Dia do Trabalhador, a taxa de desocupação aumentou 0,9% no Brasil em março. A coordenadora da pesquisa fala sobre os dados obtidos. E as novas regras para a fabricação de presunto já entraram em vigor. As normas foram estabelecidas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. O diálogo com o objetivo de ampliar a sustentabilidade e o acesso à educação. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você. Feriado 1º de maio, Dia do Trabalhador. Muita gente em casa, alguns trabalhando, mas não deixe de aproveitar, viu? Pelo menos aqui em Petrópolis tem sol, tarde bem agradável para todos que querem passear com a família, para quem vai no parque, fazer um piquenique e, é lógico, também se informar aqui com a gente. Lembrando, estamos também em Teresópolis, Três Rios, Patidalferes, Paraíba do Sul, Nova Friburgo. Você é nosso convidado a participar, interagir aqui com a gente pelas nossas redes sociais, TVC Correio da Manhã, em nosso Facebook, em nosso YouTube. Você confere a programação ao vivo, além do nosso site tvc16.com, onde você também pode acompanhar. E claro, não deixe de nos seguir nos nossos Instagrams, Correio Petropolitano, para você ficar atento sobre tudo o que acontece em Petrópolis e na nossa área de cobertura, e também TVC Correio da Manhã, para você ter acesso a toda a programação aqui da emissora. Além disso, você pode curtir, compartilhar, mandar para os amigos e para os familiares, viu? Vamos começar essa edição com o nosso noticiário, muita informação para você nesse feriado, dia 1º do Trabalhador. E a gente já começa falando porque a partir de amanhã, terça-feira, entra em vigor as novas normas de identidade e qualidade para a fabricação de presunto. Uma das novidades é o aumento do percentual de proteína. As normas são estabelecidas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. As regras valem para o presunto cozido superior, presunto cozido terno e também presunto cozido aves. Os 3 primeiros são feitos de carne de cortes íntegros de pernil suíno, curado, cozido, defumado ou não desossado ou não com adição de ingredientes. Já o presunto de aves deve ser feito exclusivamente de aves desossadas, moídas ou não. Os estabelecimentos registrados no Ministério como frigoríficos terão 1 ano para se adequarem a essas normas. O presunto cozido terá mais proteína, conforme a portaria 765. O percentual mínimo passará de 14% para 16%. Para o presunto cozido superior e cozido tenro, os percentuais não sofreram alterações, permanecendo em 16,5% e 18%, respectivamente. No caso do presunto de aves, a proteína mínima foi estabelecida em 14%. Além disso, carnes moídas podem compor até 10% do presunto cozido e 5% do presunto cozido tenro. A moagem de carne não é autorizada como matéria-prima do presunto cozido superior. A medida visa manter as características do produto tradicional. Outra definição é que os produtos deverão ter no máximo 25% de colágeno. Para o presunto cozido de aves, o limite é menor, de 10%. De acordo com o Ministério, a padronização é importante para manter a qualidade das matérias-primas das carnes utilizadas, bem como a característica do produto. Se vai entrar então a partir de amanhã esse vigor, essas empresas então têm até 1 ano aí
até o dia 2 de maio de 2024 para se adequar a essas novas regras. Vamos falar sobre um outro tema, porque apesar de ser o Dia do Trabalhador, momento de comemoração, de descanso, a taxa de desocupação, ou seja, de desemprego no país, aumentou no trimestre encerrado em março. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a alta foi de 0,9%. São cerca de 860 mil pessoas. A coordenadora da pesquisa, Adriana Berengui, fala a respeito dos dados. Primeiro trimestre de 2023, os dados da PNAD contínua apontam para uma elevação da taxa de desocupação que passa a ser estimada em 8,8%. Isso significa dizer que em um trimestre houve a expansão de cerca de 860 mil pessoas a mais procurando trabalho. Esse comportamento de expansão da desocupação no primeiro trimestre é uma dinâmica já observada em outros momentos da série da pesquisa, ou seja, o começo de cada ano, normalmente há sim uma pressão maior de pessoas em busca de trabalho e uma retração do número de pessoas ocupadas. Principalmente houve queda do número de trabalhadores no comércio, na construção, na administração pública, saúde, educação e também em serviços prestados à família. Então, esse primeiro trimestre de 2023, ele retorna a um comportamento sazonal que era verificado antes da pandemia. Então, depois de um período de expansão avançada da ocupação em 2021 e 2022, nós iniciamos o ano de 2023 com o padrão histórico que é observado ao longo da série histórica da pesquisa. Infelizmente, a gente vem acompanhando aí os últimos 2 anos, lógico que a pandemia teve essa consequência aí, de aumentar essa mão de obra, a procura por profissionais, e agora com a retomada aí, da normalidade, digamos assim, a gente sabe que a pandemia ainda não acabou, mas a gente já vê aí que pelo menos no setor a gente acompanha que está se tornando já comum como era antes da pandemia, aquelas contratações aumentam no fim do ano e durante o primeiro trimestre do ano seguinte há uma queda aí, na taxa de ocupação de pessoas empregadas, principalmente por conta daqueles freelances, os trabalhos temporários que a gente sempre comenta aqui, por conta aí, Natal, Ano Novo, é um período de festas, aumenta a demanda e com isso é preciso contratar funcionários temporários. Mas esperamos que esse índice possa ser alterado positivamente para o próximo trimestre. É claro, a gente vai sempre trazer aqui para você e atualizar os dados relacionados à taxa de desocupação. Vamos mudar de assunto, falar sobre Petrópolis, porque após 5 anos sem disputa, a cidade então vai ter o retorno do Campeonato Municipal de Futebol na categoria Sub-20. Com 5 equipes e início no último domingo, a competição abriu o calendário de disputas no futebol de campo no ano de 2023. A organização do campeonato é da Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes, em parceria com a Liga Petropolitana de Desportos, a LPD. A competição vai ser realizada com saldo do valor do projeto Agita Futebol, que viabilizou então a organização dos campeonatos municipais de futebol e futsal em Petrópolis no ano passado. O projeto Agita Futebol foi contemplado pelo Ministério da Cidadania por meio da Secretaria Especial de Esportes do Governo Federal, abrangendo a compra de materiais esportivos para os clubes, premiação dos campeonatos e também os valores da taxa de arbitragem de cada partida das competições. Boa Esperança Futebol Clube, Carangola Futebol Clube, Esporte Clube Cascatinha, Esporte Clube Vera Cruz e Lajinha Futebol Clube são as equipes que participam do campeonato. Eles vão se enfrentar em turnos únicos pela fase classificatória durante 5 rodadas. Os 4 melhores avançam para as semifinais, com confrontos do primeiro colocado contra o quarto e entre o segundo e o terceiro lugar. As semifinais e a final acontecem em jogo único, com a vantagem do mando a partir para a melhor equipe, a campanha de fases anteriores. O Campeonato Municipal de Futebol Sub-20 teve início no último domingo,
com 2 jogos. Às 11 horas da manhã, o Boa Esperança recebeu o Cascatinha no estádio Argemiro Hungria Machado e à 1 hora da tarde, no mesmo local, Veracruz enfrentou a equipe do Larginha. A equipe do Carangola folgou, na verdade, nessa primeira rodada. E a gente, lógico, traz aqui o resultado para você. Futebol municipal, sempre bom a gente acompanhar o esporte, né? A gente tem pouco espaço, às vezes, aqui no Correio Petropolitano Debate para falar sobre o tema, mas possivelmente a gente vai abrangendo aqui, né? Neste feriado, grande parte do comércio, lojas estão fechadas, mas o Banco de Sangue Santa Teresa está aberto para receber os doadores neste Dia do Trabalhador. Como ocorreu nos feriados anteriores, nesses períodos há uma queda acentuada nos estoques sanguíneos, pois muitos doadores programam seu lazer ou vão viajar, esquecendo de colocar a doação de sangue como prioridade. E é justamente quando aumenta a demanda por hemocomponentes nos hospitais, em razão dos acidentes de trânsito nas estradas. Por isso, o alerta do Banco de Sangue é para que as pessoas doem antes de viajar. Já aqueles que ficam na cidade podem fazer a doação mesmo no feriado, pois o procedimento é muito rápido, não dói, dura aproximadamente 40 minutos e ainda sobra tempo para o lazer. O GSH Banco de Sangue Santa Teresa funciona diariamente das 7 da manhã às 18 horas, inclusive aos domingos e feriados, na rua Doutor Paulo Hervé, 1130, no bairro Bingen, ao lado do Banco Bradesco. Para facilitar o acesso, a unidade disponibiliza transporte gratuito para grupos de 4 ou 15 pessoas. O transporte deve ser acionado pelo WhatsApp 24 99269 4355. Tá, então se você é doador, não deixe de participar, de deixar sua doação. Inclusive fui lá no último sábado, aproveitei para fazer minha doação também. É sempre importante não só divulgar, mas a gente também participar, né? Então se você que está em casa nos acompanhando, puder, vai passar ali pelo Bingen, pela região, aproveita e dá uma passadinha lá. Lembrando, existem algumas regras aí, né? Ter mais de 50 quilos. Se você for menor de 18 anos, é preciso estar acompanhado dos responsáveis. Ter evitado aí alimentos gordurosos nas últimas 3 horas. Além disso, se você ingerir bebida alcoólica, é preciso esperar um intervalo aí de 12 horas, entre outras regras. Como a gente comentou, o Banco de Sangue ainda também disponibiliza veículo para 4 e grupo de 16 pessoas para realizarem as doações. Dura em torno de 7 minutinhos, coisa bem rapidinha. Vamos falar sobre oportunidade aqui no Correio Petropolitano Debate, não é só porque é feriado que a gente não vai trazer para você não, viu? Vamos falar sobre o Balcão de Empregos de Petrópolis, porque são 101 vagas ofertadas nesta semana. Quem vai trazer para a gente os detalhes dessa informação ao vivo é o nosso repórter Eric Portela, que está aqui no centro de Petrópolis. O centro um tanto quanto vazio, né, Eric? Uma boa tarde para você, mas são 101 vagas. Como que as pessoas podem fazer para se candidatar? E, claro, que tipo de oportunidade está sendo oferecida nessa semana? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que estão assistindo o Correio Petropolitano Debate nesta segunda-feira, Dia do Trabalhador. E hoje nós vamos falar sobre oportunidade. A Prefeitura disponibilizou em seu balcão de empregos na internet 101 oportunidades de emprego. Entre elas estão auxiliar de produção para pessoas de 18 a 49 anos, 10 vagas. Auxiliar logístico, 30 vagas para pessoas de 18 a 65 anos. Auxiliar de limpeza para pessoas de 25 a 50 anos, 10 vagas. 4 vagas de motorista para homens de 23 a 58 anos. Para os interessados, eles devem cadastrar o seu currículo no site oficial da Prefeitura, petrópolis.rj.gov.br. Perfeito, Eric. Obrigado pelas suas informações. Bom trabalho e um bom feriado para você. Eu que agradeço, igualmente, Richard. Então, para você que está em casa nos acompanhando, quiser participar, cadastrar o seu currículo, acesse o site da Prefeitura, www.petrópolis.rj.gov.br. Lembrando que as etapas de entrevistas e de contratações são de responsabilidade das empresas. Além disso, as vagas são atualizadas semanalmente. Então, se você não foi selecionado, por exemplo, nessa semana, não se preocupe, mantenha o seu currículo atualizado, seus cadastros atualizados, e-mail, número de telefone, até porque se a empresa solicitar, então, uma entrevista ou quiser
né, teve um interesse no seu perfil, é importante que esses dados estejam atualizados para você receber esse retorno. Então, as vagas são também para diversos, como o Eric comentou, são para diversos setores, para diversas idades, homens, mulheres, para o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino superior, vai variar de acordo com a vaga. Mas não deixe de cadastrar o seu currículo para, então, receber essas oportunidades, quem sabe aí começar o mês de maio, né, com o emprego e aí comemorar também mais uma conquista, né, não só o Dia do Trabalhador, mas também o emprego garantido. Vamos falar sobre uma outra situação, vamos falar sobre os cães do Corpo de Bombeiros, porque o canil do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro conquistou 2 novas certificações nacionais na área de busca e resgate. Os cães Apollo e Hunter, ambos da raça Labrador Retriever, foram avaliados em provas realizadas em ambiente rural entre os dias 25 e 28 de abril em Santa Catarina. Os animais foram testados em obediência e destreza, independência, coragem, agilidade, objetividade, resistência e faro. O trabalho de controle e direcionamento realizado pelos condutores também foi analisado. Para conquistar a certificação, os animais precisaram simular a busca de uma vítima perdida na Mata Atlântica. A prova acontece em uma área de cerca de 250 mil metros quadrados, o que equivale a 30 campos de futebol. Condutor e cão têm 2 horas e meia para traçar uma estratégia e cumprir o objetivo, com o apoio de um auxiliar munido de GPS. A certificação valida que o animal tem as qualidades necessárias para atuar em ocorrências de grande vulto em âmbito nacional e internacional, envolvendo pessoas perdidas em matas e florestas. Vamos mostrar imagens para você, inclusive, aí, tanto do Apollo quanto dos militares que participaram, então, desse encontro, desse treinamento que foi realizado. E aí você vai ver que realmente, assim, além de fofos, né, os profissionais ali junto com os cães, né, é muito interessante ver essa parceria. A gente, inclusive aqui no Correio Petropolitano Debate, conversou uma vez com o pessoal da Guarda Civil aqui de Petrópolis, e essa relação entre animal e a gente, né, seja do Corpo de Bombeiros, como a gente tem comentado, seja da Guarda Civil, que a gente trouxe aqui no Correio Petropolitano Debate, é uma relação muito próxima, e os agentes recebem até, inclusive ali, se apegam realmente aos bichinhos. Tá aí, ó, inclusive o Apollo, que recebeu essa certificação, tá ali a medalha, digamos assim, né? Os agentes aí que participaram também desse treinamento, dessa capacitação, e mostra então aí o resultado, né, desses dos cães que estão aí, então receberam essa certificação. Muito bacana a gente ver que há também os animaizinhos aí auxiliando no resgate e na busca por vítimas, seja ela de qual for a ocorrência. Mudando de assunto, o concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro está mantido e vai acontecer, aconteceu na verdade no último domingo, conforme o calendário oficial. A manutenção do certame foi decidida na tarde do sábado pela ministra Maria Tereza de Assis Moura, que é a presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A realização da prova foi fruto de esforços interruptos, então, do Comando do Corpo de Bombeiros e da Procuradoria-Geral do Estado para a realização do certame, em respeito aos mais de 41 mil inscritos. O edital oferece 800 vagas de nível médio e técnico, sendo 670 para soldados e 130 para sargentos. Esse foi um debate extenso, porque entre as regras, digamos assim, do Corpo de Bombeiros, não me lembro exatamente, mas não poderia, por exemplo, ter AIDS. E aí isso foi para a Justiça, era algo que estava sendo muito questionado, o porquê, enfim. Mas tem toda a questão também, né, do Corpo de Bombeiros atuar, né, do agente atuar ali em situações de risco, de acidente, né, e caso haja o contato ali do sangue, né, do agente com a vítima, pode ser então infectado. Por isso aí teve essas regras, mas tudo já foi decidido na Justiça e o concurso realizado ontem. O presidente do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, César Miranda Ribeiro, recebeu na tarde da última sexta-feira o músico Ivan Guimarães Lins
para a assinatura oficial do termo de doação do seu acervo. O encontro aconteceu na sede do Museu, Equipamento Cultural do Governo do Estado, na Lapa, e contou também com a presença do curador Hugo Suckman e do filho, artista João Lins. Muito honrado de estar doando por uma instituição, né, que, assim, acima de toda qualquer suspeita, é respeitada e que vai guardar o meu acervo com muito carinho. Eu não faço a música, a minha arte não me pertence na medida em que ela sai de mim, né? Eu faço arte, não faço para mim, eu faço para todos, faço para o mundo, né? Faço para as pessoas e tudo. Então, e é importante que as pessoas saibam como a minha arte nasceu, como cresceu, possam estudar, saber, conhecer a minha vida, conhecer os caminhos, tudo, poder ajudar a que esse espaço, esse material todo possa realmente se tornar uma coisa útil, né, para a comunidade. É uma coisa que me comove muito, sabe? Porque eu reconheço nisso o momento de eu ter acertado no que eu quis fazer. A chegada do acervo do Ivan Lins nos traz uma felicidade muito grande. Até porque ele vem se juntar a esse grande acervo de 39 coleções, que nós temos nomes importantes para a nossa cultura. A música, ela é respeitada no Lins. Seus pesquisadores procuram para que tenham muito mais informações sobre aqueles que fizeram e aqueles que ainda estão fazendo como Ivan Lins. Me emociona receber uma doação de uma pessoa em vida, porque isso vai fazer com que ele também interaja, ele venha trazer mais detalhes daquilo que os pesquisadores venham a aprender através desse conteúdo. Então, para você, né, um espaço lá, então, para você que está indo aí para a capital, vai passar férias, ou próprio feriado prolongado, por exemplo, dá uma passada lá no Museu da Imagem e do Som para você aproveitar esse acervo. A partir de agora, vamos falar de Petrópolis de novo, porque todos os assentos dos ônibus em Petrópolis passam a ser de uso preferencial de idosos com idade superior a 60 anos. Além de grávidas, pessoas com crianças de colo, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. É o que diz a Lei 8.539, que foi de autoria do vereador Gil Magno, que foi sancionada no último 12 de abril. As instruções sobre a nova lei serão fixadas ao longo dos veículos em locais de fácil visualização no transporte público coletivo e nos terminais de ônibus. Na ausência de usuários preferenciais, os assentos serão livres para a utilização das demais pessoas. A lei é válida apenas para os ônibus que circulam na cidade. Os ônibus intermunicipais já seguem essa regra conforme determinada pela Lei Estadual 8.415 de 2019. Agora só vamos fazer aqui a orientação também, né, para as empresas aumentarem a quantidade de ônibus, porque a frota de 100% nunca mais voltou, né? E a gente sabe que um período ali de pico, né, de rush, como a gente conhece, 6 horas da noite, meio-dia, que é horário de estudante, horário de trabalho, horário de almoço, é quase impossível você fornecer todos os assentos para essas pessoas. Vamos torcer para que o Cetranspetro possa, de alguma forma, aumentar aí a quantidade de ônibus para que essas pessoas possam ter também o direito realmente garantido para poder fazer esse assento e viajar com segurança. Até porque segurança é o que está faltando também dentro dos transportes públicos, né? É banco solto, é o local ali do cadeirante sem cinto de segurança, acessibilidade que não funciona, às vezes, a alavanca, né, o elevador para o cadeirante, fora as questões aí do freio que parou de funcionar, entre outras questões que a gente prefere até deixar em off, digamos assim, porque a situação realmente está bem crítica aqui em Petrópolis, né? O cadastro para pessoas acamadas receberem a vacinação bivalente contra a Covid-19 e influenza já está aberta. Para você, teresopolitano, se cadastrar, basta acessar o link oficial da Prefeitura Municipal de Teresópolis e informar os dados solicitados.
O atendimento vai ocorrer por equipes de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. Vai aparecer daqui a pouco para você a imagem, inclusive, na tela, para você poder anotar em casa aí o link para você fazer essa solicitação. Tá aí, ó, para você, inclusive, o cadastro então de acamados para receber a vacinação bivalente contra a Covid-19 e também para receber a vacina contra a influenza. O site estava ali na tela para você. Não deixe então de fazer esse cadastro. Um profissional da equipe da Secretaria Municipal de Saúde vai realizar então esse atendimento para realizar essa imunização. Assim a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo, porque na volta a gente vai trazer aqui para você uma entrevista exclusiva que fizemos com a Beatriz Nunes, ela que é a fundadora do Projeto Aloha, já participou aqui do Correio Petropolitano Debate com a gente, e agora 2 novos projetos foram lançados, foram divulgados, que é o Conexão Aloha e também o projeto de Tampinhas, que visam a sustentabilidade e também o acesso à educação. Após o intervalo, então, você vai acompanhar essa entrevista que nós fizemos e, claro, se você também quiser participar, nessa entrevista vai ter todo o passo a passo para você colaborar com o projeto. Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido nesse feriado, a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo?
Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, Comer, meter, fuder, aê, garanhão, Pegador, comedor. ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. é um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta e hoje a gente vai mais uma vez falar sobre sustentabilidade e projetos sociais, que é algo extremamente importante. Ela já participou aqui do Correio Petropolitano Debate em outra oportunidade e volta mais uma vez para falar sobre novos projetos, que é a Beatriz Nunes, ela que criou o projeto Aloha aqui em Petrópolis. A gente abordou isso um pouco na última entrevista, falamos um pouco do projeto, as ações que estão sendo adotadas. E agora tem novidade, né, Beatriz? Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Correio Petropolitano Debate. Eu agradeço imensamente pela oportunidade, novamente, da gente poder expor, né, os nossos projetos, tudo que a gente está fazendo na cidade de Petrópolis. A gente iniciou com Mania de Tampinhas, é um projeto socioambiental, onde a gente reverte os lacres em cadeiras de roda e as tampinhas a gente vai investir em educação. Por quê, né? Toda a necessidade da gente já tendo o projeto Aloha, que é um projeto que atualmente tem um cadastro de 2.000 famílias, fora as ações sociais que a gente faz com pessoas em vulnerabilidade de rua, entre outras ações sociais, a gente entendeu que só o alimento e você não inserir essas pessoas dentro de uma sociedade é inválido. Isso acaba virando um ciclo vicioso, né? Porque a maioria dos comércios ou das empresas, elas pedem requisitos. Requisitos esses das famílias que a gente atende não contém, infelizmente. Nem às vezes nem 2 requisitos, sabe? A maioria das famílias que a gente atende são pessoas com baixa escolaridade, né? Ou a maioria não sabe ler, né? E, tecnicamente não vai saber escrever. E sem contar as crianças perpetuar essa tradição familiar, né? Esse vínculo familiar. Então, daí, eu tive a ideia de criar o Conexão Aloha. O Conexão Aloha é um trabalho de assistência básica educacional dentro da comunidade. Atualmente, a gente atua no Duarte da Silveira, a gente tem 10 professores. Os voluntários do Conexão são professores formados. A gente tem 10 professores de todas as áreas, além de música, e a gente vai começar a trazer arte. Só que
Aí a gente para em outro ponto, que é a dificuldade de se manter o conexão, né? Porque a gente precisa alimentar. Uma criança com fome, ela não aprende. A gente precisa de material escolar. E a ideia era não só inserir em crianças, mas também em adultos. Então, atualmente, a gente só está em crianças e a gente ainda está preso nisso porque a gente não tem verba. Pensa daqui, pensa dali, o que nós podemos fazer para não parar algo de extrema importância, onde a gente está tirando as crianças da rua, onde a gente está mostrando um outro universo, um outro olhar para a criança, onde os pais já estão pedindo quando que vai começar o nosso. E aí surgiu a ideia de criar um projeto, não é um ponto dentro, a gente criou realmente um projeto socioambiental, que é o Mania de Tampinhas. Quem quiser seguir, a gente tem um Instagram próprio do Mania de Tampinhas, e a ideia é estruturar isso. Digamos que ele era para ser só um suporte do Conexão, só que a importância, o olhar para o meio ambiente, ele também é importante, né? E ensinar isso para as crianças. Eu acho que todo mundo deveria ter uma aula ambiental na escola desde pequeno, né? E a gente reeducar pode ser que seja um processo difícil. Só que a nossa ideia não é parar só nas tampinhas, não é só parar nos lacres. A nossa ideia, além de ajudar pessoas, além de ajudar vidas, levar a educação, a gente pode muito mais se todo mundo se unir, né? A gente vai começar a juntar garrafas PETs também. A gente atualmente tem 40 pontos na cidade de Petrópolis. Esses pontos, eles estão no destaque do próprio perfil, até para não ficar muito confuso, como é muito ponto e como vai se renovando, né? O Mania de Tampinhas, ele tem um mês. Então, a gente também está aprendendo, é um processo de formiguinha, e eu acredito que possa sim dar muito certo e que com ele a gente pode proporcionar diversidade de emoções, de esperança para diversas pessoas. Principalmente quando a gente traz um cenário muito recente de Petrópolis, que foi ano passado, né? Sim, a tragédia é muito socioambiental, e a gente tem esse reflexo até hoje, quando a gente vê uma garrafa PET dentro do rio, quando a gente vê o lixo que faz a obstrução do bueiro. Todos esses pontos estão ligados às consequências das nossas ações. Como a gente comentou, inclusive, aqui no programa recentemente, a gente abordou também a questão socioambiental. É importante que a gente tenha essa consciência e também o sentimento de pertencimento daquele local onde você vive, daquela região onde você mora, justamente porque as consequências erradas, né, das ações erradas, vão ser sofridas pela população que mora naquele local. Sim. Beatriz, você comentou que esse projeto é muito novo, mas pelo menos eu acompanhei lá no perfil, mas vocês já conseguiram doar até cadeira de rodas, já logo nesse início. A né? A gente fez 2 doações de cadeira de roda para uma única criança. Foi uma cadeira de banho e uma cadeira de roda mesmo, comum. E a ideia é poder ajudar não só crianças, adultos, só que há dificuldade, né? Porque pra gente trocar uma cadeira de roda, são 140 garrafas de 2 litros cheias. Equivale a uma cadeira de roda. Nossa, é muita coisa. Equivale a uma cadeira de roda. Então, a gente espera que a galera ajude de alguma forma. Às vezes você que está vendo, você tem um comércio, você tem um local que dá para fazer como ponto de coleta, chama a gente tem o perfil do Aloha, a gente tem o Conexão e a gente tem o Mania de Tampinha. Na verdade são 3 projetos, só que o Aloha, ele está em processo de registro para virar ONG, né? Então acaba que o Conexão, que é o projeto de assistência básica educacional, ele vira um projeto do Aloha e o Mania de Tampinhas junto com ele, né? Que é um suporte um do outro. Então, os nossos coletores, eles também são totalmente feitos de tampinhas. Ah, bacana. Para enfatizar essa ideia que é sustentável. Então, a nossa ideia é realmente, talvez, trazer uma mudança para Petrópolis. A gente sonha, né? Mas a gente tem muita garra, a gente é novo. A gente batalha muito, quem conhece o Aloha sabe da nossa trajetória.
de 2 anos, mas parece que tem muitos anos. Mas a ideia é fazer isso bem grande, fazer reciclável, total, de tudo, né? A gente vai aprimorando, vai aprendendo com o tempo. A gente tem que fazer devagar, porque a demanda do Aloha é muito grande. Sim. Né? Então, até para a gente parar, fazer um aprendizado elaborado, requer tempo. E a gente precisa de resultado muito rápido. Então, a gente está correndo o que a gente pode para conseguir um resultado rápido, para espalhar, né, essa notícia. E é um gesto tão simples que pode ajudar diversas pessoas e o meio ambiente também. Então, esqueceu da tampinha, manda a garrafa tudo junto. Manda a garrafa, manda a tampinha. Se der para facilitar, lógico, ajuda em muita coisa, né? Até porque é um processo bem trabalhoso você separar todos os materiais. E é algo, inclusive, Beatriz, eu vou até te fazer uma pergunta, fugindo um pouco desse tema do Aloha, mas a gente vê que é algo, por exemplo, que não é debatido nas escolas, que não é debatido numa roda de conversa, numa ação social promovida pela gestão pública. Esse é um ponto crucial, que deveria também ser abordado dentro das unidades, dentro das salas de aulas, né? Mas eu vou contar uma coisa para vocês, parece até ironia, né? O local que mais traz resultado pra gente com um mês é a escola. As crianças, elas sentem prazer em recolher. Elas começam a olhar na rua assim, elas vão catando. Teve uma escola que a gente botou o coletor uma semana o coletor estava cheio, o coletor maior. Então as crianças, elas têm uma garra e sem contar que elas incentivam os pais, né? Às vezes a gente está no dia a dia, numa correria, e às vezes a gente está no automático, a gente nem para refletir. Então a criança, por ter uma mente mais aberta, por ter uma mente mais mágica, ela atrai isso. Então, sim, deveríamos ter aula ambiental desde pequenininho, para a gente não precisar estar passando por isso, aquecimento global e tudo que acontece, as mudanças climáticas, fora as enchentes. Isso tem um porquê, né? Então a gente pode começar a mudar de hoje aos pouquinhos, porque reeducar é difícil. Quando a gente começou com mania de tampinhas, eu no começo às vezes eu descartava, aí eu, ai meu Deus, devolve. Hoje em dia, às vezes eu saio com um saquinho, porque eu sei que eu vou encontrar na rua. É uma reeducação. E assim, você saber que aquilo tá indo e aquilo tá trazendo resultado, isso vai encher teu coração. E com certeza você não vai parar mais. A gente fala que hoje em dia a gente é os viciados das tampinhas. E é legal falar também quais são os tipos de tampinha, porque a galera enfatiza muito que é só a tampinha da garrafa PET. Não. É a tampinha da margarita, da manteiga, né? Sim. Do requeijão. Tampa de produto de limpeza. A tampinha do detergente, aquela tampa plástica. Shampoo, condicionador. Tem a tampa do desodorante. É todo tipo de tampinha plástica. Ah, todos os tipos de tampinha plástica podem ser. Que bacana. Todo tipo. Geralmente as pessoas ficam muito presas à garrafa PET em si, né? E Beatriz, você comentou sobre as garrafas PET, esse trabalho de recolhimento dessas garrafas, desses objetos já começaram? Elas iniciaram hoje, porque até então, como a gente só tem um mês, a gente falou, vamos fazer só das tampinhas, dos lacres pra gente ir vendo. Mas como o nosso objetivo é fazer isso maior, então a gente já está começando a focar nas PETs. Passou um mês e a gente vai focar em outras coisas. A gente entende que o armazenamento da PET, ela dificulta, né? Para ela ser maior e tudo mais. É só estar enviando mensagem pra gente, que a gente se compromete. Encheu, a gente está recolhendo, a gente não vai deixar acumular. Até porque é uma urgência pra gente, né? Não parar com os nossos projetos, com o que a gente está fazendo. É muito triste as crianças chegarem lá e a gente não ter como alimentá-las, né? E é uma situação bem delicada e, ao mesmo tempo, é um projeto inovador, é um projeto novo. Não vou me atrever a dizer que somos os primeiros, que talvez tenha outro projeto voltado somente para reciclagem, mas a gente quer fazer algo bem grande na cidade, algo para ajudar a cidade mesmo. Eu quero fazer até um comentário aqui durante essa nossa entrevista, Beatriz, porque quando a gente pega o contexto ambiental, de reciclagem, a gente está comentando muito aqui que as crianças, como a Beatriz comentou, têm
esse sentimento de alegria de fazer, né, essa reciclagem, de recolher as tampinhas, de recolher as garrafas PET, de pedir o vizinho, às vezes nem é obrigação dela, você tem garrafa PET e recolhe. Eu falo isso porque na escola, quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu me lembro que a escola tinha um projeto para reciclagem de embalagem Tetra Pak, das caixinhas de leite. Sim. E eu pegava às 7 horas da manhã na escola, morava longe da escola, mas saía com 2 sacolas de casa no ônibus cheio e levava as caixinhas de leite para a escola. E foi algo muito satisfatório, eu me lembro disso até hoje. E eu pergunto, e aqui fica até uma crítica também para a Secretaria de Meio Ambiente, para a Secretaria de Educação, para a Prefeitura de modo geral, quais ações estão sendo adotadas hoje na cidade para a conscientização da população sobre o meio ambiente? É uma pergunta muito simples. Quando a gente trata do meio ambiente, e a gente passou por uma situação muito delicada no passado, a Prefeitura já deveria ter tomado ações socioeducacionais há muito tempo. Você pega, por exemplo, que seja uma vez por mês, 2 escolas da cidade e leva para um centro de reciclagem. Mostra para ela todo o processo. As tampinhas chegam assim, passam por esse processo, daqui elas são distribuídas para tal local e no final ela vira, sei lá, um suporte de caneta. Exemplo. Não sei nem se dá para fazer, mas acho que deve dar. Por que isso não é feito? Por que isso não é levado até as crianças? Por que os profissionais, né, e aí as diretorias das escolas não são, por exemplo, orientadas a realizar projetos de reciclagem dentro das escolas? Não apenas com projetos como o Aloha, mas de forma independente. De alguma forma, a Secretaria de Educação fazer uma integração com outras secretarias para que os alunos levem as tampinhas, levem materiais recicláveis e a escola separe esse material por meio de uma oficina, algo divertido para as crianças, e a Condep, por exemplo, recolhe esse material reciclável. São ações muito simples que podem ser adotadas, mas que a gente pouco vê, e o reflexo disso é, infelizmente, a necessidade de projetos como o da Beatriz, por exemplo, de fazer isso para que a gente tenha uma conscientização ambiental aqui na cidade. É algo, infelizmente, que a gente tem acompanhado ainda. Beatriz, você comentou que as aulas, voltando um pouco para o projeto, você comentou que as aulas são disponibilizadas para as crianças e a ideia também é disponibilizar isso para os adultos. Sim. Essas aulas são realizadas em qual periodicidade? Então, o que acontece? Como nós atendemos 45 bairros na cidade, a ideia é ter um ponto do Aloha em cada bairro. Uhum. A gente tem professores, só que a gente não tem como abrir mais leques, né? Então, assim que a gente estruturar, que é no Duarte da Silveira, a gente já começa com os adultos e já parte para um outro bairro. Estruturou, a ideia é fazer uma conexão de bairros mesmo. Todos os bairros que a gente atende tem um ponto do Aloha educacional lá dentro. Mas essas aulas, elas são no fim de semana? Por enquanto é no fim de semana, é só no sábado, né? A gente dá para as crianças, só em um turno. A gente levou mais um outro projeto lá para fortalecer esse vínculo educacional, só que a nossa ideia é fazer de noite com os adultos, finais de semana com as crianças. E nesses projetos, você comentou que os professores participam. Quem quiser participar, Sim, como que podem fazer para... Professores que queiram ser voluntários do Conexão, é só estar mandando uma mensagem, eles têm um formulário que eles precisam responder e eles precisam apresentar, né? Tem uma documentação que comprova que eles são professores e tudo mais, porque realmente para ser voluntário do Conexão só pode professor formado ou professor de alguma atividade cultural, sendo professor de desenho, professor de música, esses tipos de professores a gente também precisa, mas principalmente pedagogos, a gente precisa muito. Para você que está nos acompanhando, então, se você quiser participar do projeto, pode procurar as redes sociais do Conexão Aloha, o Aloha, ou até mesmo por meio do projeto das tampinhas, para você poder participar desse projeto. Muito importante a gente ter aí, como a gente comenta aqui, Beatriz, a gente fala que a educação transforma vidas, e realmente, né,
Agora, Beatriz, como que está sendo um ano depois da tragédia? A gente sabe que durante a tragédia vocês atuaram muito aqui na cidade e foi algo muito intenso, muito corrido. Um ano depois, como que está sendo esses trabalhos? Então, é como se não tivesse tragédia. As pessoas esqueceram da gente. A gente vê muita movimentação de reage stories, curtidas, mas o Aloha não se mantém só com reage stories e curtidas, né? Naquela época a gente foi considerado como heróis. Ironia e também uma classificação que não vem ao caso, até pela situação que a cidade estava. A gente estava fazendo apenas o nosso trabalho da melhor forma que a gente poderia oferecer pelas pessoas. Nem era pela cidade, era mais pelas vidas, né? Porque o nosso trabalho é atuar com vidas. Porque a gente não atua só em Petrópolis, a gente atua no Rio também. Então, independente de onde seja, a gente vai dar sempre o nosso melhor. Já tem mais de 6 meses que a gente não recebe doação para as famílias. Mais de 6 meses. Nossa. Para as famílias assim que a gente ajuda, tem mais de 6 meses. E você comentou que o projeto tem um mês, os das tampinhas. Sim. E esses 40 pontos locais, eles procuraram vocês tentaram essas parcerias? Assim, no início eu procurei, mas depois eles começaram, olha, a gente quer ser ponto. Bem legal. Isso dá um gás, né? Tá sendo visto. E vou te dizer que 10% eu procurei e o restante eles pediram para ser ponto. Isso é muito bom, porque a gente conversou até há pouco tempo atrás, a gente estava falando aqui sobre alguns projetos que estão há mais de um ano aí e que não conseguem essa, vamos dizer, essa comoção de forma rápida, digamos assim, né, para um projeto que tem aí um mês na cidade e como a gente tem comentado bastante, muito importante essa pauta. Beatriz, você comentou sobre as aulas são de português, matemática... Então, pela dificuldade das crianças que são desse bairro, a gente está com crianças de 10 anos que ainda não sabem ler, né? Então, a gente está fazendo um intensivão só de português e matemática, porque é suma importância. Após, tendo uma evolução, a gente começa a fundir para outras matérias. Mas fora isso, a importância deles já saberem ler e escrever é fundamental. Conta básica, né? Sim. Por exemplo, vai pagar uma passagem no ônibus, precisa comprar alguma coisa no mercado. Essas noções básicas de matemática são extremamente importantes. Beatriz, a gente está aqui basicamente com 20 minutos de entrevista. Queria primeiramente mais uma vez te agradecer por participar aqui com a gente. Eu só queria que você ressaltasse para a gente mais uma vez os canais do projeto. Perfeito. Para quem quiser doar e também para quem quiser participar, colaborar de alguma forma. Maravilha. Eu novamente que agradeço pela oportunidade de sempre. Lembrando, a gente tem o Aloha, que é um projeto geral, que é de assistência básica alimentar. A gente tem o Conexão, que é assistência básica educacional, e a gente tem o Mania de Tampinhas, que é um projeto socioambiental. Às vezes a pessoa não se identifica em um, mas se identifica em outro. A gente tem projeto para tudo aqui. Quem quiser doar, eu vou deixar só o Aloha. Lá a gente segue 2 projetos só, fica mais fácil de identificar. É @projeto.aloha. Lá tá tudo... Lá no nosso feed a gente esclarece muito. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, a gente vai estar esclarecendo. No Mania de Tampinhas, os pontos estão em destaque. Então, se você tiver um comércio, se você souber de algum lugar que pode ser ponto, só procurar a gente, que a gente vai estar levando o coletor. Você que está nos assistindo, você tem tampinha em casa, vai separando, vai guardando. A gente pode transformar vidas, a gente pode transformar a cidade que a gente mora, a gente pode fazer muito. Um simples gesto. Então eu conto com a colaboração de todos vocês. A gente está aqui para esclarecer qualquer dúvida, só mandar mensagem. Eu conto da história toda do Aloha, o porquê teve que se criar um projeto depois outro, porque na verdade um depende do outro. E é isso. Por um Petrópolis melhor. Com certeza, assim a gente espera que a cidade siga, né, Beatriz? Obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Para você que está nos acompanhando, ficou o recado, né? São ações simples, básicas do dia a dia, mas que fazem uma grande diferença na vida de outras pessoas, seja para a aquisição de uma cadeira de rodas, seja para o acesso à educação.
português, matemática, noções básicas, como ler e escrever. Então, se você que está em casa gostou da ideia, não deixe de participar. Se você de alguma forma pode colaborar com a arrecadação das tampinhas ou de outros materiais recicláveis, faça isso em casa, faça uma oficina com seu filho, um bate-papo, uma roda de conversa, porque as crianças de hoje serão os adultos do futuro. E essa educação iniciada desde cedo vai trazer um reflexo muito grande lá na frente. E a gente acompanha a necessidade do nosso planeta Terra em relação ao meio ambiente. Então, não está mais, né, na hora de, vou deixar para a próxima. As ações devem ser adotadas de forma imediata, para que a gente possa ter, então, essas consequências benéficas no futuro. Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia de sempre. É claro, a gente tem nosso encontro marcado sempre 13h. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. TVC, a TV do Correio da Manhã.